Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nesta quarta-feira, hoje, dia 13 de maio do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2026. Desejando a você muita paz, muita saúde, que hoje você possa realizar os seus sonhos, as suas metas, que as suas graças que você pediu a Jesus sejam derramadas na sua vida. Se assim for bom para você, se assim for do agrado de Deus. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, Deus traz sempre para nós o bom vinho. O vinho que alimenta, que fermenta a família. O vinho que traz a paz, a esperança e a misericórdia. Por isso devemos sempre pedir: Senhor, se for do teu agrado, se for bom para mim, que o Senhor conceda essa graça em minha vida. Porque muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos pedindo coisas que nem sabemos se vai ser bom de verdade. Porque nosso conhecimento, a nossa sabedoria é limitada, né? A sabedoria infinita pertence só a Deus. Por isso que nessa quarta-feira devemos sempre pedir a Deus: se for do teu agrado, se for bom para mim e minha família, que essa graça venha até a mim. E o evangelho de hoje é o evangelho de João, capítulo 16, versos de 12 a 15. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, como é importante nós estarmos sempre em oração, buscando a cada dia melhorarmos, buscando a cada dia nós colocarmos nosso joelho no chão e pedir a Deus sabedoria, tentar nos aproximar da sabedoria de Deus. E como é que a gente faz isso? É saindo do pecado, é saindo das coisas erradas, é saindo dos maus pensamentos, é nos aproximando cada vez mais da Santa Igreja, é rezando todos os dias, se possível rezar o terço. É ideal para a família, para você individualmente rezar o terço todos os dias. Isso nos aproxima cada vez mais de Deus e faz com que o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, venha até nós. Porque muitas vezes o Espírito Santo não acha entrada em nós, não acha entrada no templo do Senhor, que é o nosso corpo, nossa mente, nosso coração, a nossa consciência. E às vezes nós ficamos perguntando: por que é que eu dou tantas cabeçadas? Por que é que eu me perco tanto nas minhas decisões? Por que é que eu me perco tanto nas minhas metas diárias, semanais, mensais? Porque nós, às vezes, meus irmãos, nós estamos sem sabedoria. Nós estamos lentos de raciocínio. Nós estamos lentos de sabedoria porque nos afastamos da fonte da sabedoria, que é Deus. Nos afastamos da fonte da água viva que sacia a nossa sede para sempre, que é o Espírito Santo. E o Evangelho de hoje está dizendo: quem recebe o Espírito Santo, quem está próximo do Espírito Santo, do Espírito da verdade, até as coisas futuras lhe serão reveladas. E aqui eu não estou falando de cartas, dessas coisas, não. De coisas que acontecem todo dia. Estou falando da sabedoria de Deus.
Estou falando a mente aberta, a mente clara, a sabedoria divina. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa proclamar o evangelho de hoje quantas vezes for necessário, porque ele está dizendo aqui: tudo que o Pai possui é meu. Tudo que é de Deus é de Jesus e ele pode dar a quem ele quiser. Basta que cada um de nós possamos nos aproximar. E como é que nós nos aproximamos de Jesus? Como é que nós nos aproximamos do Pai? Somente com a misericórdia, o perdão e a bondade. Cada vez mais que nós nos entregamos às coisas do mundo, ao pecado, às lamas do mundo, nós nos afastamos um pouquinho de Deus, porque Ele respeita as nossas decisões. Então, que no dia de hoje, você e sua família, aqueles que fazem parte ali do seu redil, possam dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim como disse o profeta. Quando todos estavam fugindo, quando todos estavam mergulhados no pecado, quando todos estavam desistindo da fé em Deus, o profeta reuniu sua família e disse: quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mesmo diante das perseguições, mesmo diante da falta de fé de muitos, diante das coisas que o mundo oferece hoje para nos afastar da igreja, para nos afastar das coisas boas, a gente possa perseverar. Porque a palavra de Deus diz: aqueles que perseverarem até o fim, esses alcançarão a salvação. Esses conseguirão chegar no reino de Deus. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, não é fácil. Muitos dias nós somos pisoteados, somos machucados, somos arrastados para a raiva, somos arrastados para o desejo de vingança. Mas é preciso nós olharmos para as chagas, para as mãos de Jesus e dizer: Senhor, dai-me um coração manso e humilde igual ao teu. É fácil? É não. Tem dia que o mundo parece que conspira, e acontece com você, acontece comigo. Parece que todo mundo amanheceu o dia com a ideia de nos derrubar, com a ideia de nos passar a perna, com a ideia de nos enganar. Mas Jesus disse: o quê? Sejam sábios e perseverantes. Quando Jesus caminhou com os discípulos de Emaús, e eles não perceberam que era Jesus, o que foi Jesus disse? Como vocês são lentos de raciocínio. Como vocês não entenderam ainda. Muitas vezes nós também estamos igual aos discípulos de Emaús. Jesus está caminhando conosco. Jesus está nos dizendo as coisas certas. Jesus está nos indicando o caminho correto. Jesus está nos dizendo que decisão tomar, mas nós ignoramos. Nós confiamos mais na nossa decisão humana. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, essas decisões erradas, esses pensamentos maldosos, nos levam para onde levou aquele filho pródigo da parábola. Nos leva ao chiqueiro dos porcos, a comer lavagem. E é preciso estarmos atentos, porque às vezes estamos no meio dos porcos e nem percebemos. Às vezes estamos comendo a lavagem dos porcos e nem percebemos. Achamos que estamos bem. Por isso que nessa quarta-feira santa, reze, peça a Deus discernimento, peça a Deus orientação, porque Ele é o Espírito da verdade. É a Santíssima Trindade. Jesus, Deus, o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, não temos outro caminho. Como disse Pedro, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Que nesta quarta-feira a gente possa dizer: eu vou conseguir, eu vou renovar a minha fé, eu vou renovar as minhas esperanças e vou caminhar atrás de Jesus, buscando seguir os seus exemplos.
Amém? Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Seja um dizimista. Que Deus nos abençoe.